E Nínive era a capital daquela nação. Um povo que era altamente nacionalista, era eles, e eles dominavam e se apoderavam de tudo. Eles escravizavam vários povos. Essa nação depois Deus a usou para cumprir juízo e o seu castigo sobre o seu povo. Mas fala que pela pregação da palavra, aquela capital, Nínive, 120 mil pessoas se converteram. Estou falando aqui de dois avivamentos. Um avivamento individual. Avivamento de um homem que ele respirava ameaças contra aqueles que seguiam Jesus. Mas a palavra do Senhor foi ao encontro dele. E ele teve um encontro com o Senhor. A realidade da vida dele mudou. Fala da palavra que Deus deu a Jonas. E ele, Jonas, com o coração obstinado, ele endureceu o coração e ele disse: eu não vou. Eu sei qual é a vontade do Senhor, mas eu não vou lá. Ele, intencionalmente, ele foi para um outro lugar totalmente diferente para não corresponder ao chamado de Deus. Mas aí fala que ele novamente teve um encontro com o Senhor e aí ele resolveu obedecer. Então Jonas, lá no capítulo 3, versículo 10, nós vamos ver a conversão daquela capital. Fala que o profeta Jonas, ele não pregou muito não. Ele apenas foi lá e ele apenas disse: olha, em 40 dias essa cidade vai ser subjugada pelo Senhor. A pregação dele foi essa. Essa foi a palavra simples, mas uma palavra de Deus que ao coração que estava atento e ouviu, se arrependeu, creu na pregação e mudou de realidade. Fala que aquela cidade toda ela se converteu com a pregação de Jonas e ele não pregou muito não. O propósito dele era apenas de anunciar o que Deus me disse. Ele disse que ia destruir aquela cidade em 40 dias. E à medida que o povo ouvia aquela palavra, eles iam se converter, se vestiam de roupas de saco, se colocavam em cinzas e clamavam por misericórdia, coração convertido. Fala que o rei, o imperador, quando tomou conhecimento daquela pregação, também se converteu e fez um decreto e orientou que todos, até os animais, que estivessem em posicionamento de conversão. Para quê? Para que Deus não os castigasse e não subjugasse. O Espírito Santo, essa semana, ele me chamou a atenção como Deus ama o pecador. Como Deus ama o pecador. Esse pecador sou eu e você. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e carecem da glória da graça de Deus. O amor do Senhor por nós, ele é grandioso. E como nós precisamos entender os propósitos de Deus para a mudança da nossa vida. Esses propósitos, eles entram na nossa realidade de vida quando a gente ouve e obedece o Senhor e crê na sua palavra. Como que Deus converte um homem que ameaçava a morte? Como que Deus converte uma nação com 120 mil pessoas? E que o próprio Deus dá testemunho para Jonas: como que eu não terei misericórdia de 120 mil pessoas que não conseguem discernir nem o que é bom para a vida deles? Eles não sabem o que fazem. Como que não terei misericórdia? E deixa uma reflexão para Jonas. Essa reflexão nos chama a atenção para o propósito do nosso igreja. Existe um ministério nas nossas vidas que a gente precisa despertar. Hoje nós podemos achar que a palavra do Senhor, ela é apenas para aqueles que nós amamos. Não. O apóstolo Paulo, ele era rejeitado e odiado por muitos daqueles que estavam em Cristo Jesus. Até o Ananias, que recebeu a palavra e disse: olha, vá lá e vá orar por Paulo. Ele disse: Senhor, esse não, esse sim. Nós achamos que o Evangelho do Senhor é apenas para aqueles que é para nós, a sua graça, a sua misericórdia, mas para aqueles que nós não gostamos ou a gente não quer, não tem apreço,
a gente acha que não é para eles. Ei, a palavra do Senhor é para a salvação de todo pecador. Paulo, ele diz que eu sou o principal deles. Aleluia. Por isso que eu sirvo de exemplo. Se eu sendo o principal desses pecadores, o Senhor mudou a minha realidade de vida e fez com que eu passasse a honrar e a servir a Deus, quanto mais Ele não fará para vocês. Essa é apenas a introdução para a gente entender. Eu vou fazer a leitura de alguns textos bíblicos e eu queria que a gente respondesse o que é que esse texto me convida a fazer. Primeiro texto diz assim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 39 a 40. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha só, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ou seja, há um só Deus, Ele é soberano sobre tudo. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês para sempre. O que o texto está encorajando a nós fazermos? Segundo texto, o que é que esse texto te encorajou a fazer? Aqui fala sobre a gente reconhecer o Deus Todo-Poderoso, da gente ouvir e dar atenção à sua palavra, guardar os seus mandamentos que a gente ouve. Para quê? Para que tudo vá bem. E só para isso. Para que com os nossos descendentes, ou seja, os nossos filhos, as gerações, para que todos vivam um tempo na terra de forma prolongada na presença do Senhor, viver correspondendo ao chamado de Deus. Segundo texto, responda o que é que o Senhor nos encoraja. Deuteronômio 6, de 4 a 7. Chamar. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que é que esse texto está nos chamando? O que é que ele está nos convidando? O que é que ele traz para a mudança da realidade da nossa vida? O outro texto diz assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ames e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos, aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. O que é que o texto está nos encorajando a fazer? Deuteronômio 10, versículo 12 a 13. O outro texto lá de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 46 a 47, diz assim, ó: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que dê ordem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. 4 textos aqui a gente leu. O que é que esses textos nos convidaram? O que é que há comum nesses textos? O ouvir a palavra do Senhor. Esses
Nesses textos aqui, o Senhor, Ele nos encorajou os israelitas a eles não somente tomarem posse da herança do Senhor, que era viver sobre a presença de Deus, mas que eles mudassem de realidade de vida através de ouvir o Senhor, de temer a Ele, de amar. Aqui há um ensino que hoje a gente precisa levar como igreja e a gente levar a sério a palavra de Deus. É um testemunho dessa palavra dentro de casa. Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele recitou Deuteronômio capítulo 8. Esses textos que eu fiz a leitura agora são todos de Deuteronômio. Tem a ver com a mensagem de Deus novamente sendo resgatada e apresentada para o povo que estava sob promessa para viver em comunhão com Deus e para herdar algo que Deus tinha dado. O Senhor tem propósitos e planos para o seu povo, para a sua igreja. A gente precisa entender que a nossa vida, ela passa a nós vivermos diferente quando nós temos um encontro com essa palavra. Esse ano, o Ministério Shema está sendo desafiado a gente entender o que é viver a plenitude do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo dá testemunho disso. E conhecer o amor de Cristo excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude do Senhor. Isso tem a ver com a revelação de Deus. Tem a ver com o conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, com o propósito da gente corresponder ao chamado dele. A gente viver. A palavra é a mesma. É a mesma palavra que foi dada lá para os israelitas. É a mesma palavra que nós temos hoje como igreja. Para que a gente esteja atento à direção do Senhor para as nossas vidas. Sabe, por vezes nós precisamos reconhecer o que é que a gente está vivendo nos nossos hábitos semanais. Na nossa rotina diária. A busca pela direção e a palavra de Deus faz parte do meu hábito, faz parte do hábito familiar. Existe uma dinâmica na minha família em que a palavra de Deus ela está sendo ministrada, ensinada, está sendo testemunhada, encorajada através das nossas vidas àqueles que ali estão conosco. Nós precisamos algo para mudar de realidade, é a gente corresponder a um propósito do Senhor. É levar a sério a sua palavra. O exemplo que a gente iniciou, o avivamento que existiu no coração do apóstolo Paulo. Aquele homem, ao converter o seu coração, tem a ver com mudar de direção e ter Deus como centro verdadeiro da sua vontade. Ele reconhecer Jesus como o Messias prometido, aquele que veio para, de fato, nos dar vida e vida em abundância e fazer com que o amor do Senhor se cumpra em nossas vidas e a gente, por esse amor, passe a viver. Ele mudou de vida. Ele mudou de vida. A mudança da nossa vida ela tem a ver com a pregação da palavra. E aí nós precisamos entender o ministério da palavra. O convite para a reflexão hoje tem a ver com o ministério da igreja, que somos nós. Ei, nós já paramos para pensar qual o propósito do Senhor aqui para nós hoje? Qual o nosso tempo que Deus nos permite a gente congregar junto? Em Atos, nós temos um testemunho de uma igreja que vivia pela fé, militante, e o olhar dela estava para o Senhor. Uma igreja que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso tem a ver com aqueles que se esforçavam em estar juntos, ouvindo a palavra, aquela que gerou uma conversão em toda uma capital, de um coração que era totalmente voltado contra o Senhor. Quanto mais nós, se nos voltarmos para a gente viver essa realidade, o que é que mudará na nossa vida? Eu tenho buscado hábitos, e eu tenho estimulado a meus filhos, eles aprenderem algo.
Todas essas palavras que a gente leu são palavras de Deus para hoje nós aplicarmos no nosso coração. E elas nos encorajam a nós amarmos o Senhor, nosso Deus, de forma completa, de todo o nosso coração. A gente dá ouvido à sua palavra para que tudo nos vá bem. E aí faça com que a gente viva de forma próspera. Porque o que é viver de forma próspera se não é corresponder aos chamados propósitos do Senhor? A mudança que nós esperamos que venha acontecer nas nossas vidas vai depender tão somente do nosso coração ouvir a palavra do Senhor e receber. A palavra é: escuta, ó Israel. Eu estava estudando sobre essa palavra. É o Shema. A nação de Israel ela é sustentada pelo Shema, pela ouvir Israel. E lá fala que as primeiras palavras de uma criança israelita, que ela é pelos pais ensinada a amar Deus, sabe qual é a primeira palavra? Não é papai e mamãe não. Sabe qual é? Shema Israel. Shema Israel. Escuta Israel. Escuta a palavra de Deus. Nós precisamos ter um coração educado e ensinado a gente ouvir o Senhor desde cedo. Essa educação que nos leva a um propósito maior que amar ao Senhor. Sabe qual é a última palavra daqueles israelitas que têm a oportunidade de dar o último sopro de vida? Shema Eloheinu Had. Shema Errado. Fala no segundo de Hashem. Diz assim: o Eterno é Deus. Hashem Eloheinu. Hashem Errado. Fala que Deus é único. Então nessa palavra ele se fortalece todos os dias. Eu tive a oportunidade da gente ir a Israel. E algo que me chamou a atenção era a forma como aquele povo, de fato, busca a direção do Senhor. O apóstolo Paulo fala que, como eu amo meu povo, eles têm zelo, mas eles não conseguiram ainda entender a verdadeira mensagem do Senhor. A salvação que vem de Deus, ela está presente. Não existe outra mensagem a não ser uma só. Arrependei-vos, porque é chegado o Reino de Deus. Jesus Cristo, ele já foi anunciado antes. E o povo de Deus esperou ansiosamente pelo Messias. Aqueles que estavam atentos reconheceram quando o Messias chegou. Eles ali viram a promessa de Deus se cumprindo. Maria tinha aquelas promessas na sua boca que ela orou, agradecendo a Deus pela palavra se cumprindo. Nós estamos numa espera do Senhor. O Senhor disse que vai voltar. E essa mensagem, ela foi revelada para a sua igreja que é hoje. E aí nós temos um ministério. E eu queria hoje falar sobre esse ministério, para que ele seja desenvolvido na sua vida, para que você valorize esse ministério e a gente leve ele para a nossa realidade, para os nossos atos, para a educação dos nossos filhos, para que de geração em geração esses aprendam a amar o Senhor e esperem a vida do Senhor e esperem a vida do Messias. O ministério é o ministério da palavra, é o ministério do discipulado. Esse ministério, nós precisamos entender qual a origem dele e sobre como esse ministério é desenvolvido em nossas vidas. E aí eu convido você a fazer a leitura comigo, lá de 2 Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Que a gente vai ler lá no capítulo 1. Mas antes disso, a gente vai fazer a leitura de Mateus 28. Que aí a gente tem a primeira lição sobre o ministério da palavra. O ministério da palavra foi a palavra
que o profeta Jonas, ele simplesmente foi e ele falou. Ele não fez grandes pregações não, para que a gente entenda que quando o propósito do Senhor ele é obedecido por nós, Deus ele opera milagres grandiosos. Muitas vezes a gente já desistiu de pessoas que estão ao nosso redor, já desistimos de pessoas das nossas famílias, como Jonas. Jonas, ele disse, esse povo, Jonas temia, porque sabia que aquela palavra, ao chegar naquele coração, eles seriam confrontados e eles seriam movidos a se voltar para Deus. Só que, para Jonas, eles mereciam o juízo do Senhor, eles não mereciam salvação. Nós, como igreja, nós precisamos entender o que é que agrada a Deus. É a pregação do Evangelho. Deus, ele se agrada com o coração arrependido. Jonas, pela dureza do seu coração, homem de Deus, em que ele deixou de entender o que agradava o Senhor, eram corações quebrantados, e ele se colocar como aquele que é mordomo do Senhor. Esse é a função da nossa igreja. O ministério da igreja é fazer discípulos. Amém. A palavra que os pais no Israel, os israelitas, antes, desde o começo, eles aprenderam isso, que existia um discipulado a ser vivido dentro de casa. É o ensino do amor ao Senhor. Isso está na tua vida. Você entende que você foi chamado para ser um discipulador? Amém. Nós temos que entender isso, para que a igreja ela se mova com esse propósito, para que a gente se organize e busque essa visão. Mateus 28, lá no finalzinho, a gente tem uma palavra de Jesus que de forma clara e explícita, a primeira lição sobre o ministério da palavra que foi dada à igreja, que sou eu e você. É a palavra lá, a origem desse ministério, a base, o fundamento, tem a ver com a ordenança dada por Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos ensinei. E aí Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos tempos. A primeira lição que eu queria que a gente guardasse hoje, para nós como igreja, tem a ver com a ordenança que o Senhor deu a mim e a você. Fazer discípulo. Ei, você é um discipulador? Quem é que quer ser discipulador aqui? Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua igreja que deseja ser discipulador e fazer discípulos. Amém. Nós oramos aqui pela ação do teu Espírito Santo na mão, não só na mão, mas no coração, que aqui se levanta e diz, eu quero ser discipulador, quero fazer discípulos para a honra de Jesus. E a primeira lição que a gente precisa hoje sair do nosso coração, ela tem a ver com a sua missão de ser um discipulador, discípulo de Jesus, fazer discípulos. O Senhor nos chamou para uma mudança de vida através da palavra ensinada, ministrada e vivida. O discipulado ele tem que estar presente no nosso cotidiano, nos nossos hábitos familiares, na nossa rotina dentro de casa. O nosso hábito deve fazer parte de buscar e conhecer a vontade do Senhor. Durante a semana, como está a tua busca em ouvir a palavra de Deus? Nós desejamos que o Senhor nos abençoe. Nós desejamos que o Senhor mude a realidade da nossa vida. Mas nós não caminhamos como o Senhor espera. Toda a Escritura, ela